Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Olá, mãe. Olá, Ana. Já tinha saudades de estarmos aqui ao vivo no público? Pois é. Porque estivemos em casa e é muito mais giro aqui. É muito mais giro. Isto que é a nossa terapia. Exatamente, Além do exatamente. mais, sim. Mesmo que ninguém nos ouça, nós continuamos Exatamente. aqui a falar e a gravar. Mãe, hoje queria falar consigo sobre o ciclo menstrual. Porque houve um estudo da UEL sobre isto, sobre a saúde e o bem-estar das mulheres. Chamava-se Saúde e Bem-Estar das Mulheres entre o Saber e o Sentir. Foi promovido pela UELS, realizado pela IPSAPEM, com 1.200 mulheres. E com uma coordenação científica da médica ginecologista obstetra, professora e investigadora Teresa Almeida Santos. E há várias coisas muito impressionantes, mas uma é este ciclo de desinformação. Na era da informação, como é que nós temos como os resultados um ciclo de desinformação? É estranho, mas eu acho que o que acontece é que nós só absorvemos a informação quando ela é relevante para nós. Pois. Ou seja, podem-nos dizer imensas coisas. Sim, bons conselhos sobre uma certa coisa. E só quando nós estamos na situação é que de repente nos interessamos e faz sentido. Mas isso é que é o extraordinário. É que nós estamos... Todas as raparigas, a partir de uma certa idade e cada vez mais novas, porque o período menstrual está a começar mais novo nas raparigas mais novas, inclusive aos 10 anos, e portanto as mulheres estão desinformadas de uma coisa que está a acontecer no seu próprio corpo. Não isso é uma coisa... então não é o mesmo que saber que a NASA não anda... Ou saber como é que o elevador funciona como é que o elevador funciona até estar lá entalado e depois querer perceber, mas aqui estamos na situação. E eu achei este estudo tem uns dados muito interessantes. As inquiridas tinham entre 16 e 55 anos, portanto eu estou excluída, mas a verdade é que acho este dado muito relevante. No grupo dos 16 aos 24 anos, só 62 aprendeu o que era a menstruação antes de aparecer o ciclo menstrual. Ou seja, aquelas ideias que nós temos... Estamos a falar de 40% de meninas, porque foram meninas, a quem apareceu o período sem elas saberem o que era. Que isso parece uma coisa do tempo, não é? Que nós dizíamos, a pessoa via a sangrar e... Está melhor, porque quando se pergunta à população dos 45 aos 55 anos como é que, se elas tinham informação quando apareceu o primeiro ciclo menstrual, são 47%. Ou seja, melhorou, mas ainda é muito pouco. Devia ser 100%, não é? Devia ser 100%. E quanto mais nova está a descer, portanto a idade está a ficar, até há relatos de meninas com 8 anos. Mas será que também acontece por causa disso? Porque os pais estão à espera que venha mais tarde e, portanto, acham que iam falar com elas mais tarde? Ou seja, que está desfasado... Não sei, porque esta dos 45, 55, que tem um número menor, muito menor, seria uma geração que, em princípio, ainda não estava a sofrer estes efeitos. A informação surge dada, sobretudo, pela mãe. A mãe é completamente vital, a maior parte delas dizem que tudo o que sabem pela mãe. O pai é irrelevante e os técnicos de saúde também. A escola, 30% dos mais jovens diziam que a escola tinham aprendido com a escola. E isto tudo fez-me pensar numa coisa, eu relaciono sempre depois à história e ao nosso passado. Quando é que isto se tornou um tema de vergonha, de esconder, etc. Porque o rei Dom Filipe I de Portugal, segundo de Castela, e portanto estamos a falar no século XVI, falava sobre aparecer o período ou não aparecer com as filhas por carta para Madrid. E no tempo da Carlota Joaquina, que nós conhecemos, casada com Dom João VI e que veio para cá muito novinha,
quando ela teve o primeiro período, foi notícia de jornal. Pois. E era notícia de jornal. E Era uma era transição, celebrado. era uma transição, era uma passagem a um novo Sim. estatuto. Pública, bastante. Pública. Exato. Não, Quer dizer, pública pelo menos neste para as- sentido, hoje em dia, Sim, o que sim. seria que ia ao Carmo e a claro, Trindade, claro. se essas coisas fossem, mas Mas tinham tu dizia com uma certeza coisa- um lado mau. Sim, mas sim. era uma... Mas em não era muitas, tabu. em muitas culturas é um Sim, momento sim. celebrado, com festas, com Sim, sim, acontecimentos, etc. E eu achei curioso porque... preocupante, porque a certa altura, quando se pergunta qual é o sentimento com que viveram a primeira menstruação, aparece nervosismo, medo e ansiedade logo à cabeça. Sim, portanto, já O que é conotada como uma óbvio, coisa. porque é Sim. óbvio que é uma coisa nova no nosso corpo e nós Claro. associamos o sangue sempre a feridas, A uma tragédia. a uma tragédia, mas a força, o que é extraordinário é que a maior parte das mulheres, e tenho aqui o número, 70% diz que sofre um impacto forte com as dores e com alterações psicológicas de ansiedade e irritabilidade. E eu achei muita graça um depoimento que vem neste estudo, porque acho que é tão verdadeiro, que é quando a pessoa não faz ideia, e estes números são números assustadores, são 6 em 10 mulheres que não fazem ideia dos diferentes, do que é que Sim, acontece nos durante diferentes... o ciclo. Durante o não ciclo. percebe que não é o período de sangrarmos, é o que é que aconteceu com o nosso corpo, Sim. como é que engravidamos, não é? Como é que períodos férteis temos, o que é que não E temos. e esta ideia que eu vi, e há um livro escrito sobre isso, e vi num podcast que eu gosto muito chamado 28ish, que é sobre cada um sobre cada momento, e há uma senhora que dividiu isto em estações do ano. Estou no meu inverno, estou na minha primavera, Sim, que giro. estou no meu outono, pronto, Que giro. já Sim. estou a parar. Sim, já está-me a faltar uma um verão. estação. Exato. Falta-me o verão. Certo. Porque isto corresponde, e é tão extraordinário nós pensarmos que o nosso corpo nos prepara, por exemplo, para, obviamente, como qualquer animal da natureza, prepara-nos para o momento da fertilidade, portanto, põe-nos mais bem dispostas, Exatamente. com mais energia, com mais Com força, mais, etc. Mas depois a seguir tem um pico em que o corpo está a funcionar de outra maneira e, por exemplo, é assim, quando a progesterona, não vale a pena estarmos aqui a falar de hormonas, mas quando estamos no inverno, por exemplo, tens vontade de estar deitado no sofá e de não ir fazer exercício ou de não ir ao ginásio, e a recomendação é ouça o seu corpo. Exato. A energia, porque vai voltar. Porque nós ficamos com o pânico de não ser o ciclo, não é? Exatamente. E como não há correlação nenhuma, há cada vez mais jovens a usarem a app pelos vistos, Sim, há apps que fazem esse acompanhamento. Do acompanhamento, mas depois não sabem ler o que aquilo diz. E, por exemplo, achei curioso, porque achei que relaciona tanto com tantos adolescentes, um depoimento de uma de 20 anos que dizia: eu sinto-me, de repente, há dias em que eu me sinto super irritada, super enervada com tudo, a ver o mundo completamente negro, super mal. E todos os meses eu caio na mesma esparrela, porque depois quando vem o período, 3 dias depois vem o período, diz, é disto. Claro. Mas isso faz-me sempre pensar que é a parte física das dores ou do desconforto, mesmo da perda de sangue. Eu acho que temos como tabu em geral, mas eu acho que há um outro tabu em relação às alterações hormonais, às sensações e à parte psicológica, que é também muito difícil de equilibrar, porque de facto é muito difícil este estigma que as pessoas às vezes fazem. Estás a chorar, mas o quê? Estás com o período? Mas estás super irritado, estás com o período. E é muito difícil, porque por um lado é verdade, nós temos algumas alterações e temos que as saber conhecer e respeitar para pelo menos uma parte do nosso cérebro lembrar-nos que aquilo que não vai durar sempre, assim, que não vai durar sempre, porque há pessoas que sofrem, e há pessoas que sofrem disto com um nível hormonal muito intenso. Por exemplo, aqui este estudo revela e confirma que há doenças como a endometriose, etc., que são mascaradas e há, a certa altura ouvi uma frase
frase que é, se vai a um médico e lhe diz, isso é normal, e não volte lá. Não, exato. E este estudo mostra que para descobrir a endometriose, as pessoas foram a 2, 3, 4 médicos e muitas vezes são mascarados. A própria coordenadora, esta Teresa Almeida Santos, diz isso, muitas vezes são mascarados, e o público, aliás, refere numa reportagem, num artigo, numa entrevista com ela muito bem feita, muitas vezes mascaram a verdadeira doença que tem que ser tratada de outra maneira, como os ovários poliquísticos, tudo isso, o desporto que faz com que o desporto de alta competição, sim, que faz desaparecer o período, a menstruação, e que as pessoas encaram, pronto, até é cómodo, não é nada cómodo, porque estão a faltar hormonas que põem os ossos, ajudam com os ossos e com muitas outras distúrbios alimentares que afetam isso, exatamente. E de facto estamos a falar pouco e continua a ser rodeado de vergonha, e achei que neste Birras de Mãe as escolas ainda estão muito mal preparadas para isto. As casas de banho, ao que eu tenho lido, continuam a ser lugares com pouca privacidade. Sim. E as raparigas aqui neste estudo, e as mais novas, dizem que de facto têm um medo do bullying dos rapazes, depois etc. E está tudo muito focado na comercialização, no fundo, dos produtos de higiene, e disto e daquilo, do esconder, que mas também é para esconder. Tudo para esconder, para tirar o cheiro, para tirar, etc. Sim. Mas o que eu achei que a mensagem aqui também era muito importante, e o estudo diz isto, é que se não conheces o corpo e se não conheces o ciclo, e por exemplo, mulheres que não sabem detectar no seu próprio corpo, mesmo quando querem engravidar, quando é que é o período da sua ovulação, isto faz com que não se percebam as consequências de adiar, muitas vezes de adiar um filho para mais tarde. Nesta entrevista no Público, a Teresa Almeida Santos, a médica, diz que há pessoas que recorrem porque têm problemas de fertilidade e que não sabiam que com a idade ia reduzir a fertilidade, ao ponto de nós sabermos que aos 35 anos os ovários já são medicamente considerados gerontes, sim. Portanto, e nós, de facto, há decisões que se têm que tomar, e depois a pessoa pensar que as podia ter tomado e não tomou. Mas também é muito difícil, porque calculo que uma grande percentagem da população feminina está a tomar a pílula. Por isso, muitas vezes, nem sequer conhecem o seu ciclo, quer dizer, tudo o que estamos a falar, das alterações, nem sequer viram o que é as alterações variáveis. Exatamente, muco, mas esse é outro problema que nós já falámos aqui, que obviamente que em algumas situações, e se há relações sexuais, obviamente que se tem que tomar a pílula, mas a queixa, inclusive de grandes urologistas que eu entrevistei, é que muitas vezes as mães, qualquer acnezinho, eu vi este comentário, os rapazes resolvem o acne sem tomar a pílula. Exatamente. Porque é que as raparigas têm que tomar a pílula para resolver o acne, e os rapazes não, exatamente, não é? E isso faz com que a mulher, numa idade em que devia estar a perceber o funcionamento do seu corpo, sem a variável ainda de fertilização, ou seja, sem estar a pensar em nada, ou seja, como adolescente, conhecendo o seu corpo, os seus ciclos, o que é que muda, o que é que não muda, o que é que fica igual, não tem mesmo um ciclo. E muitas mulheres acham, ou muitas raparigas acham, que quando param de tomar a pílula sangram e que aquilo é o período, e, quer dizer, não reconhecem nem o ciclo percebem, exatamente, acham que porque isto é uma coisa que ainda há também um desconhecimento enorme, que o sangramento na pílula foi só feito não é um período menstrual, porque um período menstrual é uma limpeza do útero e do endométrio, e a outra é só uma mudança de hormonas que faz com que haja uma hemorragia só para assegurar psicologicamente, para assegurar psicologicamente a mulher que não está grávida, quando na realidade não está ligado. E nisso eu acho que as mães que nos ouvem têm que pensar duas vezes, porque estes urologistas que entrevistei, ginecologistas, e aliás falámos disso com a Lisa Vicente, etc., muitas vezes
os medos delas estão a pôr a carroça à frente dos bois, ou seja, em vez de falar com a filha, como nós percebemos, e explicar e conseguir que ela esteja muita informação, exato. Vamos dar-lhe a pílula, porque assim, mesmo que ela tenha aí um acaso, fica segura. E, portanto, é pôr a carroça à frente dos bois e como eu ouvi ainda agora num congresso de ginecologistas, dizer que é sujeitar as nossas raparigas e as nossas filhas a uma castração química, no fundo, porque também o desejo, a líbido, tudo isso pode ser muito, muito afetada. Claro que não estamos a dizer que a pílula não é uma coisa boa, mas é preciso que seja receitada, é preciso que seja acompanhada, é preciso ser informada de tudo, ou seja, até pensar que se por acaso uma família chega ao ponto de ir a uma consulta, então aí está uma oportunidade valiosa de informar aquela adolescente de tudo o que é a normalidade e não só, ok, toma a pílula e a partir daqui é assim. Já agora pode ser um ponto de encontro para essas pessoas. E pronto, por isso. É a minha birra. Muito bem, gostei muito de relembrar isto e vamos lentamente. É um tema difícil, porque é difícil saber como exatamente se liberta. É normal, os adolescentes têm medo de sujar, têm medo de estar com o período, e vão evitando essas situações. E como é que se gera isso? Porque estão numa fase muito difícil. É um tema tabu. Como é que se vai gerir, não é? É preciso ir falando. Eu acho que é preciso também começar por falar de nós mães. O meu período, o que é que eu uso, o que é que eu não uso, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, o que é que eu sinto, o que é que eu não sinto. Exatamente, eles diziam em muitas coisas que é as raparigas que viram a mãe e os rapazes. Isso é muito importante. Rapazes, porque há bocado tu estavas a dizer isso também não queremos ser rotuladas, olha, esta está no período, ora, esta está não sei o quê, mas, por exemplo, nesse podcast da India Raxon, ela entrevista homens que se puseram a par também do ciclo e que, portanto, não é para ter pena e coitadinha, não sei o que mais, mas se a pessoa disser, olha, estou no meu verão, estou no meu inverno, e elas tinham um exemplo que era ligar ao marido e dizer assim, eu hoje estou naquela fase, tu sabes, e eu não consigo mesmo pôr a louça na máquina. E há um entendimento que os homens, obviamente, também não tendo, podem compreender. E isto é muito importante também porque há aquela ideia de que a educação sexual, esta parte do ciclo menstrual, não é preciso dar aos rapazes. Não é preciso na escola dar aos rapazes, basta dar às raparigas. Exato. Nada mais errado. E por isso é falar disso com naturalidade, que seja um assunto em casa com os filhos. E então até para a semana. Até para a semana. Adeus. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.